podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, podcast número 6, com André Del Fuego, Paulo Júnior, Mauro Damer, João Paulo Cuenca e hoje a convidada Eliana Alves Cruz, autora do Água de Barrela, um dos livros mais importantes produzidos no Brasil neste século. Seja bem-vinda, minha cara. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Eu acho que a gente se conheceu foi em 2016, né? Eu tinha acabado de lançar o Água de Barrela, ninguém nem sabia desse livro. Curiosamente, foi um livro lançado pela Fundação Cultural Palmares, que está aí nesse olho do furacão. Você veja qual é a importância de uma política pública, né? Sim, de verdade. cultura. Talvez não acontecesse como escritora, não fosse a Fundação Cultural Palmares, tem que falar, né? O seu trabalho ele tem qualidade. Se não houvesse qualidade, não tinha como fazer milagre. Mas o fato é que houve essa oportunidade do concurso pelo qual você entrou e viabilizou esse livro que é uma referência, né? Importantíssima aí. Então, a gente vai abrir agora no primeiro bloco, para quem não sabe, uma primeira rodada que oportuniza manifestações sobre aquilo que está mais inquietando nos últimos dias. Depois temos um bate-papo no segundo bloco mais aberto, mais solto, e aí vamos poder explorar um pouco mais nossa convidada. E depois, no terceiro e último bloco, nós apontamos aí que figuras ou situações que protagonizaram a semana poderiam figurar como heroínas ou vilãs em romance brasileiro contemporâneo, ou não também. Nessa edição, quebrando um pouco a tradição, que geralmente nós começamos pelo João Paulo Cuenca, hoje a gente começa, então, pela Andréa Del Fuego. Andréa, minha cara, o que te inquietou aí nos últimos dias? Tô ficando mexida de formas diferentes, assim, tá? Eu acho que eu me senti agora nos 2 últimos dias, assim, muito presa. Não foi pouco, foi muito, sabe? Assim, com uma vontade de botar o bicho para andar, para correr, e o bicho tem que ficar aqui. Eu também tenho meu bichinho, que é o filhinho de 8 anos, o marido que é o bichão, mas enfim. Mas uma coisa que fiz foi conseguir finalmente voltar a ler. E eu não estou conseguindo ler ficção, e eu voltei para um livro que está aqui, que é do Antônio Damasio, que é o neurocientista português, A Estranha Ordem das Coisas, que ele fala da origem biológica da cultura e dos sentimentos. E é interessante ler isso nesse momento, porque como ele vai para essa biologia como troca, promiscuidade, reciprocidade entre biologia e cultura, isso tem muito a ver com esse momento, que é entrar em choque tudo aquilo que a cultura produz, incluindo economia, incluindo ciência, incluindo religião, incluindo arte, em contato com uma imposição biológica assim, sem precedentes na nossa vida nesse momento, né? E tem uma parte interessante que ele fala de uma coisa chamada visceropercepção, a percepção das vísceras e de um inconsciente físico. E isso porque a unidade da mente, ela é a unidade, assim como o aminoácido é a unidade da proteína. E essa imagem que é produzida pelos próprios órgãos internos, ela pode vir de dentro da memória ou de estado biológico, fisiológico mesmo dos órgãos, como de fora, ela sempre tem um sentimento correlato, mesmo que a atenção, o holofote da atenção da consciência não esteja naquele momento, aquilo ali. E eu fiquei pensando, bom, então pensando nisso, quanto as nossas células e a nossa produção de imagens assim a nível celular está completamente afetada por um único tema, e esse tema é global, e esse tema ele está começando, ele Sim. não vai sair, a gente está nesse começando. looping, esse looping não vai acabar, e ele vai ficar cada vez mais mórbido, né? E que não tem fuga, essa história de, bom, essa aglomeração de lives e os coaches e você fazer a sua yoga e fazer a respiração e tentar para lá,
Nossa, cara, assim, nada disso, assim, será, não vejo, assim, suficiente, não tem como, assim, basta você se dar conta de que abrir a sua porta pode ser uma coisa nefasta. O vírus pode chegar de qualquer, mais que você faça todos os cuidados, ele pode vir. Tem um vídeo de um americano ensinando a lavar os pacotinhos, que ele diz assim: você tem que imaginar que caiu um vidro de purpurina em cima do seu pacote de arroz e que você não Purpurina, né? enxerga purpurina. Nessa ideia de que ele é minúsculo e que ele cola num objeto, numa superfície, para ter ideia de como você tem que se livrar daquilo, lavar aquilo, né? Uau. Isso falando de uma medida, assim, de alguém que, enfim, que estou podendo ficar em casa cumprindo a quarentena, né? Fora quem está na rua vendo, enfim, sentindo esse, sei lá, já tem uma amiga minha dizendo que está lá no centro que já começa a ouvir ambulâncias, mais barulho de sirene do que o comum, por exemplo. Sim. Então, mas enfim, consegui voltar a ler, mas qualquer coisa que eu leio agora, claro que isso tem a ver com acho que esse assunto muito interessante, né? A neurociência me interessa muito e tal, e pensando em como também esse vírus vai produzir uma certa cultura, né? Sim, perfeito. Essa coisa biológica que vai se impor, vai produzir uma cultura. A gente não sabe exatamente qual, mas vai produzir certamente. Bom, Paulo Júnior. Fiquei muito emocionado com as imagens das primeiras pessoas, dos primeiros pacientes chegando no estádio do Pacaembu na segunda-feira. Futebol, enfim, é uma coisa muito cara para mim, tem muito a ver com a minha formação e é um ambiente muito atacado, né? Seja pelo uso político, pelo uso do capital da mídia, ou o que for. E fiquei muito tocado em ver a mobilização, assim, da galera do futebol, sabe? De ver, claro que é uma coisa puramente simbólica e não é esse o ponto mais importante. O ponto mais importante é que tenha um lugar a mais para socorrer as pessoas, mas sim, achei bonita essa solidariedade, assim, me pegou. E é curioso que eu vi a imagem, eu vi a imagem meia hora depois de ter visto a notícia de que os promotores dos Estados Unidos finalmente apresentaram o indiciamento e, de fato, as últimas 2 Copas do Mundo tiveram compra de votos, né? Isso foi agora confirmado. Uma das pessoas que recebeu por isso foi o Ricardo Teixeira, né? Sim. E então esse ambiente do futebol tão atacado, né? E aí, por conta disso tudo, recuperaram a icônica frase do Ronaldo, né? Quando ele disse em 2011 que uma Copa do Mundo não se faz com hospitais. E aí o Pacaembu, que é um lugar tão simpático à população de São Paulo e que é um ambiente que não é mais adequado para o que o futebol quer hoje, né? Tanto que nem se cogita usar o Pacaembu para uma Copa do Mundo, ele acaba dando essa imagem tão simbólica, assim, de um lugar público, um lugar que as pessoas têm um carinho, um lugar que as pessoas gostam de estar, né? Pelo menos quem já frequentou estádio de futebol é praticamente unânime o carinho que as pessoas têm pelo Pacaembu. Enfim, registrar essa imagem bonita de ver um estádio público que acaba de ser passado para uma PPP, né? Para iniciativa privada. Janeiro, fevereiro, acabou sendo essa transferência. O Pacaembu já não é mais 100% público. E para mim foi tocante vê-lo, assim, ver um lugar de tanta emoção, de tanta alegria, de receber tantos amigos. Foi um choque, assim, de sacar, pegou o Pacaembu. Certo, muito bom. Mauro? Eu fiquei, sabe que, pensando hoje nessa situação que a gente está, assim, hoje o Bolsonaro deu essa declaração aí agora, esse depoimento aí, e daí essa loucura que a gente está, as pessoas já não aguentam mais ficar em casa, né, cara, já estão, assim, tipo, uma parte da sociedade que entrou antes em quarentena, assim, tal, tá querendo sair para a rua, né. E, por outro lado, eu acho que o Bolsonaro, assim, ele depois de tudo, assim, de ter prometido uma grana e de ter negado, ter atrasado, queria dar 200, deu R$600,
não liberou a grana, o negócio do site não funciona direito, vai sair, quer dizer, o Brasil está totalmente à deriva, né? E ainda ele vem com esse papo da cloroquina, né? Que se fosse eficiente, tivesse alguma base, estaria sendo usado nos Estados Unidos. Então, morrendo, sei lá, 1.000 pessoas em Nova York, e ele vem com isso. E parece que tem gente que quer acreditar nisso, né, cara? Que tem alguma base científica nisso, assim. E aí eu vi esses dias uma médica explicando por que não se deveria usar cloroquina e tal, teria que esperar, ou por que só deve se usar em alguns casos e tal. Então, e o que me surpreende é o Brasil estar completamente à deriva e não há razão, cara, não vem razão de nenhum argumento, assim, não se forma a razão, a gente está desinformado, a gente está completamente num empate político, assim, né, numa coisa de como se quer dizer, tem gente escutando Osmar Terra, entendeu? Que é notoriamente um cara pilantra, um político pilantra, assim, né? Que já tem histórico de serviços da indústria farmacêutica, de ser financiado por aquelas indústrias lá do Sul, lá, tudo do fumo, das armas, tal. Então é uma coisa louca, porque eu acho que as pessoas a gente já está meio cansado, assim, enfim, de fazer a quarentena, e daí chega uma hora que dá um esgotamento mental, cara, entendeu? De tentar lidar com isso, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que a gente já falou no domingo, mas na minha quadra lá, onde eu moro, na minha rua, deu aquele tiro, né? Que uma pessoa estava batendo panela e deu isso. Foi na tua rua, né? Na minha rua, é. E daí é engraçado, porque isso daí na favela é comum, né? Nas comunidades, assim, bala perdida, né? Tal. E daí tá todo mundo, eu recebi assim, como é na minha rua, eu recebi 500 amigos me mandaram, toma cuidado, porque não sei o quê, porque tarará, tal. Aí não se sabe até hoje se a bala era de verdade ou era de paintball. É chumbinho, tal, não né? é? Talvez seja chumbinho, ninguém sabe, porque também... Então não tem polícia nem para classe média de perdiz, assim, entendeu? Então é a miséria da porra que a gente está vivendo, quer dizer, é o Brasil que sempre teve aí, né? O Bolsonaro, a mentira, a informação que não chega. Daí eu liguei hoje, quando estava um pouco antes, liguei a Globo News, aí fica o repórter da Globo News, corta para o comentarista da Globo News, que volta para o comentarista da Globo News falando com ela mesma, né, cara? Então, essa loucura que a gente está submetido, que tu liga a televisão, tá um canal, o único canal de informação falando com ele mesmo, não fala com o Brasil, não tem diálogo nenhum, e uma parte da gente que classe média consegue fazer quarentena, tá quarentenado, tá fechado e tal, mas ao mesmo tempo tu vê que lá fora tem um presidente, tem uma sociedade que tá louca, né, que tá doente, né? Sim. E aí eu acho que daqui a 2 semanas a gente vai viver um terror que a ciência vai explicar, né? E aí a ciência vai contar, olha, não podia ter se juntado todo mundo, não podia ter, tá? Então, não sei, eu sigo incomodado pela mesma situação, um impasse aí. Sim, sobretudo dessa classe média classe média alta, que não entende, não é? Não quer entender e quer continuar burra e ignorante e prepotente. Não, realmente isso é bem sério. O panelaço hoje aqui foi forte, assim, foi talvez um foi bem forte aqui hoje também. E dá para sentir uma raiva na panela, né? Dá para sentir que a classe média assim, bate mais forte e tal. Então, dá para ter uma música. A classe média já está saindo do estado de negação e indo para o estado de raiva, então. Pois é, mas vai para onde? Vai para a rua? Né? Vamos ver. Tá certo, a próxima Mauro. É tristeza e depois aceitação do Bolsonaro, né? O que eu não duvido. Que horror. Bom, eu vou chamar a nossa convidada, então. Minha cara Eliana, o que tem aí no Rio de Janeiro lhe inquietado aí nesses últimos dias? O Rio de Janeiro, que é esse lugar único no mundo, né? Em virtudes e maluquices. Então, eu tenho muita coisa para falar, eu podia ficar aqui horas falando para você. Temos tempo para você. Eu estou muito bipolar, né? Tem dias que você acorda e você vai lá e malha, e tem dia que você está na cama, e tem dia que, enfim, eu estou nesse carrossel aí, nessa montanha russa de emoções e sentimentos,
que são próprios da clausura, né? Eu estava brincando no dia dizendo, bom, agora ninguém mais vai dizer que prisão domiciliar é bacana, né? Não é. A gente está meio que em prisão domiciliar e isso é um inferno. Aqui, né, é engraçado, porque eu morei 10 anos numa rua e que era a mesma rua dos Bolsonaros. E eu acho que eu passei por vários deles, 01, 02, 03, e não devo ter identificado, porque eles são mais ou menos uma coisa só, né? Eles são. E eu me lembro do Bolsonaro, que eu moro na Tijuca, Vila Isabel, que é uma área muito militar. Meu pai mora nesse apartamento até hoje, né? Eu já me mudei, mas ele mora nesse apartamento, que é uma rua que é em frente àquele quartel da PE, famoso quartel da Barão de Mesquita, das Torturas e tal. E ali é um lugar terrível, né? Eu passei minha adolescência ali, tem muitas histórias para contar, e eu me lembro do Bolsonaro quando ele ainda não era nada, panfletando ali, catando voto. Então é um lugar muito emblemático, e ele mostra assim um microcosmos, né, desse mundo louco da classe média bolsonarista. E está me causando espécie porque eles estão indo para a janela gritando, né, fora Bolsonaro. Mas como assim? Soltaram fogos, era outro dia, né? Sim. Soltaram fogos, era outro dia. E, na verdade, o que eu estou observando é que as pessoas estão cansadas dele, mas não do método, né? Estão cansadas dele, dessas loucuras dele, dos ministros dele, mas não... o Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo, né? São coisas bem diferentes. Né? O bolsonarismo vai ficar. E esse é um vírus, eu acho, mais poderoso que a gente tem para enfrentar. Eu tenho pensado muito na questão da necropolítica, né? Quem deve morrer, quem deve viver. O tempo inteiro. Não precisa ter lido o Achille Mbembe para saber que é necropolítica o que a gente está vivendo, né? Eu saio aqui, na esquina da minha casa, aqui, em frente àquela universidade UERJ, tem uma Cracolândia. E aquelas pessoas estão em reclusão de quê? Elas estão lá todas tossindo. Eu tive que, forçadamente, uma hora você tem que sair, né, para fazer compra, essas coisas da vida, e topei com as pessoas, né, adictas de crack, tossindo no meio da rua. Aquilo vai te dando uma agonia, porque parece realmente uma distopia. Parece que você está vivendo realmente aquele cenário apocalíptico desses filmes catástrofe, porque é um cenário muito, muito angustiante. Por outro lado, eu vejo também, e aí pode parecer piegas, né? Mas é um poder de reação que as pessoas têm, de união nessa hora, né? Porque eu acho que está todo mundo lá com suas gradações, observando o buraco em que a gente está, né? Mesmo o pessoal, né, que soltou fogos, e eles estão resistindo, mas eles e o travesseiro deles sabem que tem alguma coisa errada, né? Uma coisa que não está encaixando. E isso aos poucos. Só que quando todo mundo despertar, vai ser aquelas 2 semanas da catástrofe, né? A gente vai estar de cara, as pessoas vão ser rendidas pelos fatos, não tem jeito, né? O Paulo falou aqui sobre a questão do futebol. Eu fui assessora de comunicação da Confederação de Esporte Aquático durante 20 anos. Então, eu cobri, sei lá, 6 Olimpíadas, não sei quantos 1000 campeonatos mundiais, não sei quantos. Esse mundo do esporte é um mundo que eu acompanhei e ainda acompanho de perto, porque meu filho é louco por futebol, por esporte. Enfim, eu acompanho. E o mundo do esporte está todo parado, né? Acho que, não sei se acho que nunca vivemos, né? Nem nas pandemias aí de cólera, porque o mundo não era essa conexão que é hoje, né? E o esporte não era essa questão de entretenimento que é hoje. Olimpíada parada, e todos os grandes campeonatos, todos os grandes atletas, muitos infectados, né? Isso é uma coisa que muito assustadora, que a gente tende a olhar o mundo do esporte como assim, os corpos perfeitos, né? Os corpos que não adoecem, os sítios altos, fortes, né? Os mais altos, os mais fortes, os mais rápidos. E os mais altos, mais fortes, mais rápidos estão sucumbindo igualzinho a quem é realmente fraco, quem é realmente...
Então, é um vírus que iguala, é uma doença que, mal ou bem, bota todo mundo na vala, mas as desigualdades sociais fazem com que esse impacto seja muito diferente, né? Que exista um presidente que vá dizer, afinal de contas, ora, cada um que cuide do seu idoso, não podemos transferir isso para o Estado. Ele falou isso hoje, né? Hoje ele falou isso, não podemos transferir. Ele falou isso no Datena, no programa do Datena. Ele falou isso hoje, de novo. No programa do Datena, que cada um cuide do seu idoso, porque a gente não pode transferir essa responsabilidade para o Estado. Que coisa, realmente isso por mais que você faça um exercício de não condenação do outro que não percebe e não respeita uma situação tão crítica, é muito difícil, né? Você não, enfim, não se irritar, não condenar. Ontem, abrindo a minha rede social, eu vi que 5 pessoas perderam parentes. Então, esse cerco fechando, né? Vai fechando. E no início, bem no início disso tudo, uma amiga que é ligada a alguns pesquisadores e tal, ela estava me falando, olha, nenhum de nós vai passar por isso sem ter perdido um conhecido ou parente de um amigo. Isso, ontem me bateu isso assim no peito, né? 5 pessoas conhecidas perderam parentes. E uma dessas pessoas era uma dessas pessoas aí que soltou fogos aqui e que acabou atropelada pelos fatos, né? Então a gente, mas não tive a tentação de que eu avisei, não tive essa tentação. Realmente aquilo me de alguma forma me irmanou com aquela pessoa, né? Aquele sofrimento pela perda do seu ente querido. Tá bem, minha cara, ótimo. João, e aí a gente vai pro segundo bloco. João Paulo Cuenca. Paulo, entre o desalento, o terror, o desespero, o pânico pelo que virá, realmente eu consegui ler alguma coisa essa semana, esses últimos dias desde o nosso encontro. Eu estou lendo um livro sobre o tempo, desse Alan Burdi, que foi editor da New Yorker, Porque o Tempo Voa. Saiu pela Todavia, e é interessante ler esse livro agora, porque é uma reflexão sobre o tempo. Ele fala filosoficamente sobre o tempo e também vai ao nível das células, que nós temos trilhões de pequenos cronômetros dentro do corpo. E aí tem toda uma discussão sobre os ciclos circadianos do seu corpo, né? Os experimentos foram feitos com isso, como nós percebemos o tempo internamente, externamente e tal. E é interessante ler esse livro agora, porque eu acho que todos nós que estamos em quarentena estamos passando por um experimento, né? A gente nunca ficou tanto tempo tendo que lidar com o nosso próprio tempo, com a nossa própria rotina, de uma forma independente ou sem compromissos presenciais, enfim, quem tem a sorte de não precisar sair na rua. Então, eu recomendo. Acho que ainda está funcionando os Correios, as pessoas podem pedir pela... Sim, está funcionando super bem. Ontem eu fui postar... Eu fiz uma mega compra antes de quarentenar, eu comprei uns 30 livros no estante virtual. E chegaram todos. Pois é. Muito bem. Sabe, Cuenca, uma coisa que me preocupou um pouco essa semana é justamente algo que tem a ver com o comportamento, com esse jogo de aparência e realidade que algumas pessoas que nesse momento têm a oportunidade de ocupar a maioria dos espaços políticos do país, não é? O quanto essas pessoas são medíocres, não é? E cheias de desfaçatez, porque em Porto Alegre aconteceu uma situação bastante crítica. Um vereador, não sei se ele é o presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, não sei se já foi, ele é filho de um ex-colega meu, um criminalista de Porto Alegre, e ele é um vereador importante, defende o armamento, né, o uso de arma pelo cidadão, esses caras de extrema-direita aí, um sujeito branco, de olhos verdes. Ele fez um vídeo com a família dele, em que ele entra na casa dele, ele espirra, e aí depois o quadro seguinte é a esposa, a filha dele no chão,
falecida, e esse velório deles, na verdade, era uma grande festa rave em torno do corpo. Esse vídeo vazou na internet, ele disse que foi alguém do PT, alguém da esquerda, um hacker da esquerda, que quer atacar a imagem dele, mas você veja, né, um sujeito que é liderança da Câmara dos Vereadores numa capital tão importante, sem essa compreensão, submetendo o filho menor dele, dançando rave ali, e gravando isso para mandar para o WhatsApp da família. O que vai na cabeça dessas pessoas? As pessoas realmente são incapazes de entender o que está acontecendo com os pobres nas comunidades, as pessoas que realmente estão na rua, a falta de material para os que trabalham no setor da saúde, nas farmácias, supermercados, enfim. Essas pessoas têm um distanciamento absolutamente cruel em relação à realidade. Isso vai se somando, como vocês bem disseram. Muito bem, a gente, depois dessa rodada de inquietações, passamos para o segundo bloco, onde a conversa fica um pouco mais solta. E eu queria justamente trabalhar com vocês essa possibilidade aí que a Del Fuego colocou, né, de alterações mais profundas, né, na nossa condição. De certa forma, todos vocês colocam isso bastante, né? O que nos espera nos próximos dias. Então, vamos para o segundo bloco do De Modo Geral. Podcast De Modo Geral. Voltando então para o nosso segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, podcast De Modo Geral. Tem uma coisa muito interessante no Água de Barrela, Eliana, que é justamente o protagonismo feminino. E toda aquela discussão, né, dos escravizados letrados e a luta das mulheres, e essa noção que parece que em vários momentos da história, isso acontece muito claramente no Um Defeito de Cor, né, da Ana Maria Gonçalves. O protagonismo feminino, pelo menos sob os olhos da história, ele parece muito nítido. Nesse momento, eu não estou vendo muito protagonismo feminino nesse ambiente aí de governos estaduais, governos federais. Nossa, a política é um terreno complicado para a mulher no Brasil, né? E difícil. Aqui no Rio, depois da morte da Marielle, né? Muitas meninas apareceram dispostas. Tem até, falam, né, as herdeiras da Marielle. Só que virou um terreno assim, um tanto quanto perigoso, né? Nós temos aqui a Thalíria Petroni, tem aqui no âmbito estadual, tem a Mônica Francisco, tem algumas lideranças. Que é incrível, eu acho ela incrível. Incríveis, elas são incríveis, são corajosas, mas é uma coisa que realmente dá um pouco de medo. A gente está numa terra meio, sabe, um faroeste. E é nítido no nosso caso, né? Quando você fala mulheres e mulheres negras, a gente é um corpo matável realmente, né? Eu nunca Sim. vou esquecer, jamais em tempo algum na minha vida. Essa é uma cena que no dia do sepultamento da Mari, a Marielle fazia cabelo no salão da minha madrasta. Então a gente se conhecia daquele ambiente, né? E minha madrasta fez uma campanha enorme quando ela resolveu se candidatar. Uma pessoa doce, uma pessoa firme, muito firme, com muitas, né, assim, né, com as convicções dela muito, mas uma pessoa doce, uma pessoa. E aí eu nunca vou esquecer essa cena, né, dali na Cinelândia, veio aquele cortejo, fizeram um corredor só com mulheres negras. E o mais engraçado, né, quem veio segurando a alça do caixão dela era o Freixo logo na frente. Sim. E essa cena, para mim, foi muito forte, né? Que no final das contas quem morreu foi ela, né? E então é um terreno realmente perigoso. Tornou-se um problema. Não se pode mais falar nada que vá contra a determinado grupo, que você recebe ameaça de morte pela internet, ameaça a sua família. Então realmente não é para qualquer um, né, entrar nisso. Tá puxado, né? Aqui. Eu não sei muito bem
O Brasil é um país continente, então a gente também perde um pouco a noção, né, do todo. Sim. Mas eu sei que tem muita falcatrua na questão das cotas femininas nos partidos, tem milhares de tretas para burlar essa lei, né, que exige uma cota mínima de filiadas e de candidatas. Tem pessoas que se oferecem para se candidatar, retiram a candidatura para poder... Enfim, tem milhares de coisas que acontecem. E aí a gente fica ali sub-representada sempre. Não adianta você ser uma maioria numérica se você não tem uma maioria representativa nos espaços de poder, né? Sim. Entenda-se aí não apenas a política, né? A política, o poder judiciário, a academia, enfim. Isso joga a gente para a minoria. Então, política pública não é implementada. Agora mesmo nessa crise do Covid, né? Da corona, saem dados, mas os dados não são racializados, você não sabe, né, como isso está atingindo determinada população indígena, você não sabe como isso está atingindo, né, você não tem recorte, né, recorte feminino, recorte masculino, recorte, enfim, não tem recorte. Então, isso impede muita coisa e atrasa muita coisa também, né? Esta semana passada teve um ataque a lideranças guajajaras, não é? Um foi assassinado e o outro está no hospital com um tiro na cabeça por madeireiros. Então, isso que você falou é muito verdade. Nosso país ele é imenso e são realidades assim que essa realidades de guerra que continuam alienadas. E a gente fica vendo algumas coisas que acontecem na calada da noite, né? Porque o noticiário está todo tomado com a pandemia. Existem coisas... O Mourão estava lá negociando uma história com a Amazônia Legal, né? E a gente esquece que o resto do país e o resto das coisas que estão acontecendo e que impactam diretamente na nossa vida e na vida dessas pessoas. E quando a gente acordar desse pesadelo, algumas realidades vão estar postas, né? Coisas que a gente está dando conta que está acontecendo, né? Então, isso também é outro fator também de angústia, né? Sim. Que te joga, porque às vezes a gente até quer saber e se engajar, mas não sabe nem como. Sim, verdade. André? Dos grandes líderes mundiais, uma que se destaca muito agora, assim, é a Merkel, né? Assim, na Alemanha, a figura está conseguindo, enfim, levar, enfim, parece que ao país é um achatamento da curva, enfim, e os pronunciamentos que ela faz da população são pronunciamentos, assim, a meu ver, assim, condizentes mesmo, sabe? É ombreado com as pessoas, com expectativa e tal. Mas, assim, pensando numa coisa maior, assim, né? Pensando em grandes líderes em comparação e tal, né? E, enfim, ela, uma mulher e tal, mas isso é muito pouco, né? Que hoje eu vi o vereador do Mato Grosso do Sul que disse que salão de beleza era serviço essencial, porque a mulher precisa ter autoestima, e ela precisava... Como é que a mulher não vai ter autoestima se ela não fizer uma sobrancelha, nas palavras dele? Estar apresentável. Estar apresentável. A mulher precisa estar com a autoestima em dia, porque é impossível aguentar. O homem não aguenta isso, uma mulher sem autoestima. Então, o salão de beleza tinha que abrir. Então, é uma diferença, né, brutal. E não sei o que acontece num momento como esse, de quase vida ou morte, assim, acho que muita coisa se perde um pouco, né, se dilui mesmo, né, algumas conquistas ainda não solidificadas, assim, elas ficam mais bambeiam, assim, sabe? Não sei se... Mas isso já vinha com o próprio governo Bolsonaro, um vereador desse dizendo um troço desse em 2020, por exemplo, assim, quer dizer, já não estava levando muito em consideração, né, qualquer direitos, enfim, dando voz a qualquer luta dos negros, gays, mulheres, né? A gente andou bastante para trás. E aí eu não sei como essa onda é uma curva que achata outras coisas também, né? A gente está achatando mais coisas aí. Acho ainda que esses beneficiários da pré-Covid vão fazer de tudo, assim, e para continuar o seu poder, a sua voz e tal, né?
Hoje o Ian Bremmer, que é aquele cara que é o presidente, que é fundador do Grupo Eurásia, que é um sociólogo americano e tal, e que, enfim, pesquisa riscos de políticas de risco e tal. Hoje ele fez um Twitter perguntando assim, o que vai acontecer depois que terminar a quarentena? E daí ele mesmo responde, vai aumentar o distanciamento social e a gente vai ter que lidar com isso. E eu acho que dentro desse distanciamento social, eu acho que a gente se fudeu. Acho que acho que muita coisa vai se perder mesmo, assim, vai ter que levantar isso aos poucos. Primeiro levantar a própria saúde mental, como disse a Eliana, está chegando muito perto da gente esses óbitos e esses lutos. A gente vai se recuperar disso, de um luto distante, médio distante, ou muito próximo, não dá para saber ainda. O próprio, 3 vezes aqui batendo na madeira, mas vai ter muita coisa para reconquistar. Eu acho que está ficando claro. Isso eu acho que está ficando bem claro. Isso aí mesmo. Mauro? No domingo a gente falou daquela cara de assustado do Bolsonaro, né? Ontem ele estava com uma cara de louco, né? Total. Acho que ontem foi na segunda-feira de noite, né? Que ele fez a reunião, e daí estava encostado ali e tal. E ali a cara tava bem de louco, né? E aí eu fiquei Chapado. pensando assim, meio chapadão, assim, meio coronavírus, sei lá. Aí eu fiquei pensando, quem é que vai enquadrar esse cara, né? Como é que a gente chega nesse nível? Aí eu acho, cara, que é o machismo mais escroto que vai estar acontecendo, assim, que na segunda-feira de noite, quem vai enquadrar o Bolsonaro? Porque o STF não consegue enquadrar e tal. Então deve ser uma reunião de machos, assim, de Brasília, os piores machos de Brasília reunidos, um querendo provar quem é mais macho, né? E deve ser uma discussão horrível, porque deve ser uma discussão sem lógica nenhuma, que quase beirando a força, porque tu não manda mais nada, aquele tipo de discussão louca, assim, tal. E aí é uma coisa de louco. Eu acho que as mulheres estão fora, né, mesmo, assim, né? Assim, falar disso, assim, a ideia é tirar esse problema que é a mulher, né, entre aspas, aqui e tal, que tanto ofendeu eles durante o governo Dilma, né, que na verdade mas eu acho que assim que a gente está num pior momento mesmo. E aí as mulheres foram afastadas, né, as mulheres, qualquer tipo de racionalidade, e segundo eles eu me imagino, o argumento deles deve ser assim, precisa limpar o terreno. Limpar o terreno e tirar o Brasil dali da discussão e deixar só eles ali discutindo e tal. Por exemplo, a ministra da Agricultura, que é uma mulher e que a soja está sendo aí ameaçada, a gente não ouve essa mulher falar um A, né? Que é um estratégico do país. E a própria Regina Duarte, né, que está ali porque a Regina Duarte. É o que eu ia falar agora, a Damares. Oi? É uma miséria, né, velho? É uma miséria, assim, que não tem quase por onde argumentar, assim, porque é quase que um desperdício, assim, do Brasil, um setor brasileiro desperdiçando o Brasil. Então, né, a gente tem aí uma figura da Damares, que é uma figura muito doida, né, que ela vem com toda aquela carga da religião, e nesse episódio aí do jejum, né, ela dizendo, nosso presidente pediu jejum, e da abstinência sexual, e da castração, quer dizer, uma figura feminina toda torta, né, toda trabalhada na loucura e nos tabus que formaram o Brasil e sei lá, desde sempre. Então é tudo muito, muito adoentado, né? É um governo muito adoentado. Eu, sinceramente, concordo com o Mauro, né? A gente dançou nessa, a gente não tem chance de ajudar o Brasil a encontrar, a se reencontrar e a se gostar também, né? Tem uma coisa de um desprezo pela brasilidade, né? A gente tem a nossa, sabe, a nossa identidade, na verdade a gente busca desesperadamente a nossa identidade, né? Eu acho que a gente ainda precisa se encontrar como povo e se reconhecer e se gostar. Então existe um conhecimento que não é aproveitado, um conhecimento do Brasil que não é aproveitado por ele próprio, né? Desprezado.
A gente tem, enfim, né, vendo agora essa crise aqui, essa pandemia, a coisa muito linda aqui no Rio de Janeiro são as escolas de samba, o que as comunidades das escolas de samba estão fazendo, máscaras para a população inteira, distribuição de 200, 300 cestas básicas. E ninguém fale mal do carnaval depois disso, pelo amor de Deus, né? Grande. Então, né? Então a gente tem coisas muito poderosas que são desprezadas pelo poder desde sempre. Agora, a Conceição Evaristo, ela fala uma coisa muito interessante, né? Na eleição do Bolsonaro, tinha uma parcela, principalmente da classe média de esquerda, muito apavorada, mas apavorada mesmo, assim, né? Aqui no Rio, um pavor. E aí ela, com aquele jeitinho tão doce que ela tem, ela falou assim, olha, esse pavor que você está sentindo, que vocês estão sentindo, a gente sente há 500 anos, né? A gente passa por isso, como diz o Krenak, né? A gente sabe qual é o fim do mundo há 500 anos. Então, a gente não vai passar por nada que a gente já não tenha passado. Eliana, você acha que nos últimos 10 anos houve um progresso sustentado, sabe, da voz da mulher negra? Eu tenho a sensação de que sim, mas daqui, né? Assim, você acha que essa voz ela ampliou espaço e força? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que ampliou sim. Eu acho que eu vejo hoje, né, as novas gerações com espaços que a gente nem sonhou ter e entradas, e eu acho que também contribuiu para isso. Toda a conexão que a gente tem hoje, né? A gente fala muito mal da internet, mas ela propiciou também a união e a propagação de muitos trabalhos, enfim. Eu vejo, sim, um progresso, ainda falta muito, 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 muito mesmo. No outro dia, a professora Fernanda Felisberto, não sei se vocês conhecem, ela é da Universidade Federal, né? Fernanda, ela é muito boa, e ela estava para fazer uma conferência nos Estados Unidos, e Eliana, me ajuda aqui, vamos fazer uma lista das mulheres negras que publicaram um romance. Eu falei, mas assim, que olha o recorte de tempo, desde sempre. Aí nós, de cabeça, assim, numa tacada, 10 nomes saíram assim, pá. Depois a gente, não, mas peraí, quem mais? Começou a rarear. E aí, com muito sacrifício, nós chegamos em 16 nomes. Então, uau, se você tem um país que em 520 anos você tem 16 nomes de mulheres negras que publicaram um romance no Brasil, tem algo muito sério, né? É um apartheid total, é uma falta desse lado da vida nacional nas letras brasileiras. O Machado de Assis é um cara que eu acho que ele por muito tempo foi roubado de nós, porque eu aprendi o Machado de Assis na escola, li lá, Memórias Póstumas, mas o Machado de Assis era branco para mim, nesta época, né? Eu fui conhecer o Machado de Assis negro adulta. Eu e todo mundo, né? Eu tenho até hoje a nota de... Era mil sei lá o quê, né? 1000 cruzados, mil o quê, que era o Machado de Assis, e lá parecia um Barão do Café. Eu me lembro disso. E agora, ano 2000 e alguma coisa, teve uma propaganda da Caixa que era um ator branco fazendo o Machado de Assis. Aqui, logo aqui. Né? Meu filho era inacreditável aquilo, né? Que pessoa sem noção. Da Caixa Federal puseram um branco fazendo. Pois é, e Lima Barreto é aquele cara absolutamente consciente do talento dele, consciente do poder de escrita dele, que morreu daquele jeito, né? E que teve aquela vida infeliz e enfim, sabe? Frustrado, né? Carolina Maria de Jesus, até hoje um monte de gente não acha que ela fazia literatura, e era uma pessoa também muito consciente do poder. Imagina uma pessoa que sabe que tem um talento, que se orgulha dele, mas que não consegue expressar isso de jeito nenhum, porque é podada de todo jeito e nunca encarada como... Então, tem um sofrimento aí, né? Sofrimento muito grande para que as pessoas consigam minimamente se expressar.
Você não acha, desculpa, pegando esse gancho, que isso é uma condenação recente, que só nos últimos 10 anos que a gente, muito por políticas públicas também, se consegue romper um pouco, não é? E criar aí toda uma geração, principalmente de mulheres, que conseguem ir até a academia e começam a produzir uma nova leitura crítica acadêmica e, por isso, uma nova linguagem, um novo discurso, que acaba se tornando uma linguagem de enfrentamento muito poderosa, porque é um massacre constante, moral constante, e se você não está muito bem instrumentalizado para enfrentar isso, é muito difícil, você não acha? Eu acho sim, acho que você está certo. A gente tem um problema sério no Brasil, que é o colorismo, né? Eu tenho uma pesquisa muito interessante, uma vez estava lendo, né, uma pesquisa de mestrado sobre publicidade e como as pessoas se enxergam. E, sei lá, tem mais de 100 denominações para cores. Você é o quê? Você é negro, é branco? Não, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate não sei como, eu sou pouca tinta, eu sou... Né, as pessoas não conseguem se definir. E até no Crime do Caso Valongo, eu botei um personagem que faz essa provocação, que é o Nuno, né, que é aquele negro de pele clara, que de vez em quando ele está no mundo dos negros e de vez em quando ele está no mundo dos brancos. Ele fica ali numa encruzilhada eterna, né? Fica naquela encruzilhada que é o lugar, é um não lugar, né? É um não lugar. O cara nem é... O teu livro também fala muito sobre isso, né? Sabe quando que me caiu muito essa ficha, assim? Foi quando eu li, ainda jovem, o Viva o Povo Brasileiro, né? Quando ele falava sutilmente dos mestiços, não é, que transitavam entre as duas, né? E aquilo ali eu achei, caramba, isso é totalmente essa verdade, né? Mas olha para mim, né? Eu sou covardia. inequivocamente negra, né? Olha aqui, olha eu. Então, uma vez eu fui numa loja do Boticário, uma loja sabe? E aí cheguei lá, queria uma base para o rosto. E aí a vendedora falou assim, mas você nem é negra. Sabe aqueles 5 minutos, aquele suspense, só a loja ficou parada, todo mundo calado. Assim, é agora que o bicho vai pegar, né? Aí eu olhei para ela, assim, né? E ela, não, você não é negra. Ela começou a apontar na loja tudo que ela considerava negro. Tudo que tinha cor negra. E a negra é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que é preto, isso aqui que é preto, isso aqui que é preto. E eu falei para ela, assim, olha, eu sei o que eu sou, mas eu também sei o que você é, racista pra caramba, né? Aí, porque, assim, eu acho que a gente, de vez em quando, tem que exercer a pedagogia do constrangimento, né? Já que ela não teve pudor em me constranger, por que eu vou ter, né, esse cuidado com ela? Eu disse com todas as palavras, e essa palavra, né, ela carrega toda aquela... A pessoa se sente, sei lá, o vilão da novela, porque a gente tem esse desserviço que o audiovisual faz para a gente, as telenovelas brasileiras, de dizer que o racista é só aquele cara que chicoteia o escravizado no tronco, né? E não, é o chão que a gente pisa, é a nossa formação. Então, todo mundo reproduz comportamentos, pensamentos, aquelas coisas da missa, né? Atos e palavras e omissões, né? A gente repete determinadas coisas e todo mundo está, né? Ninguém está livre de reproduzir essas questões racistas aí. E aí, como ninguém se vê como o senhor de engenho que chicoteia o cara no tronco, ninguém é racista, né? Ninguém é racista no Brasil. Então, de vez em quando, a gente tem que dar o nome certo. Gente, isso é racismo, isso aí que você fez, isso é racismo, né? A mídia contribui tremendamente, enfim. Há um ponto do diretor de comunicação do Grupo Globo ter publicado um livro cujo título é Não Somos Racistas, Não somos né? racistas. É o maior exemplo de alienação e de, enfim, acho super mal intencionado esse livro, que é absurdo, mas enfim, o cara publica isso e não acontece nada com ele, continua mandando no jornalismo apenas da TV Globo, né? Ali Câmara. Quando teve o caso com a Maju, o primeiro caso, né, que agora essa semana tivemos o segundo,
quando teve o caso com a Maju, eu botei em todas as minhas redes sociais este livro, a capa deste livro. Eu disse, não, imagina, o que ela sofreu não foi racismo, olha o que diz o chefe dela, né? Então, mandou muito bem. Estão reclamando de quê? É aquela, como desagrada quilomba, né? São os estágios. Você tem o estágio da negação, da aceitação, da culpa e da reparação. A gente ainda está na negação, ou seja, até chegar à reparação, nem para os meus netos, porque é um negócio sério, as pessoas não... E tem aquela célebre passagem do Malcolm X que fala, né? Se alguém crava uma faca nas suas costas e tira 6 centímetros, não te resolve o problema. Te resolve o problema se você arranca a faca e cura a ferida. Mas se você nem admite que a faca está lá... Sim. Né? Então é isso, a gente não admite que a faca está lá. E aí a gente não resolve os problemas. E repete, produz em todos os espaços. Um negócio engraçado que eu acho, cara, que o Brasil tem a questão do racismo, questão racial, estrutural e tal, e tem uma coisa que é a escravidão, né? Então, a ideia do escravo, assim, de escravizar e como elemento econômico mesmo, assim, né? A ideia de usar um povo para ser força produtiva ou um agente econômico, vamos dizer assim, me parece grave também, né? Ou seja, não acho que é uma coisa ou outra, né? Não tô tal, mas a ideia de que eu vejo esses caras hoje querendo trabalhar, né? Que hoje, no fundo, eles querem ser escravos, né? Eles querem perpetuar a escravidão, né? A forma de trabalho hoje em dia que esses setores da classe média baixa assim, estão submetidos, né? Quando o cara reclama assim, eu preciso trabalhar, né? Eu fico pensando assim, esse prejuízo né, econômico mesmo, essa riqueza que foi formada usando corpos, assim, corpos africanos, corpos negros, tal, né? Então tem ela produz um racismo e produz uma espécie de aceitação dessa situação de escravidão, assim, né? Aí tem uma turma de tem não dá para chamar de branco também, não sei o que é isso também, esse setor social assim que parece que aceita ser explorado, né? Assim, e aí nos cria uma confusão que parece que essa valorização do trabalho, né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, tem um amigo meu que mora na Alemanha e tal, e agora nessa crise do Covid, ele em 4 horas ele recebeu 10 mil marcos, né? Foi 10 mil marcos, assim, tal. Em 4 horas ele se inscreveu, tal, e aquilo ali garante 4 meses, né? São quase 50 mil reais, né? E aí eu fico pensando assim, o que faz uma pessoa aqui, essa classe média branca, querer trabalho, querer trabalhar? Quer dizer, o cara, no fundo, ele não está numa situação de escravidão, certamente, mas ele está meio oprimido pelo sistema produtivo, né? Pela lógica do capital, da exploração do capital também. E aí ele não cobra nem do Estado, ele não cobra nada. Ele parece que ele quer seguir com esse Estado que está aí, né? Que é esse Estado escravocrata, no fundo, né? Então isso aí só me chama a atenção essa coisa. Como é que a gente sai desse impasse, né? Porque esse cara às vezes ele não se justifica, ele não se enxerga racista. E ainda pior, ele parece que quer perpetuar a escravidão. Ele ele pode até trocar, ele enxerga o negro, assim, sei lá, o africano como um não sujeito ali, né? Mas ele também se coloca num lugar de não sujeito, né, cara? De alguém que entrega seu corpo a uma pandemia, uma lógica de exploração do capital, tal. Mas é isso, Mauro. Tem uma lógica de negação. Nós chegamos no momento absurdamente crítica, em que o mundo inteiro olha para nós e nos ridiculariza por isso, porque em nenhum país do mundo 5 bancos dominam toda uma população, como é o caso do Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Federal e Banco do Brasil. E essa discussão veio forte nessas eleições para presidente. E o único candidato que se negou a atacar os bancos, claro que ele não participou dos debates por conta da facada depois, mas descaradamente disse que os bancos não tinham responsabilidade, foi o Bolsonaro. Então você vê que essa classe média que se pretende
que quer uma ascensão social e que se pretende menos negra, já que quase todos brasileiros somos mestiços, né? E somos negros de alguma forma, né? Não, seja na pele ou não. Essas pessoas querem se distanciar, sabe? Elas querem ficar coladas no proprietário, que hoje são os bancos, que eles veem os bancos, apesar de toda essa exploração ridícula, como parceiros, porque, sabe, eles esperam que migalhas caiam nos seus pratos para que eles possam ascender e se curar, eu acho, sabe? Então, essa é uma realidade bastante crítica. E a própria dívida bancária é uma espécie de escravidão, né, pelo trabalho. Total. Assim, né? Hoje, total. O cara, aqui no Brasil é total. Não, eu estou escutando vocês, né, e raciocinando aqui. Eu acho que uma vez me perguntaram assim: você vai sempre escrever sobre isso? E eu, na minha pedagogia do constrangimento, né, sobre isso o quê? Vamos lá, né? Vamos lá, você consegue. Não, você sempre vai escrever sobre isso, sobre essas coisas de negros e tal. Aí eu achei muito engraçado. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente nunca nem tocou nesse assunto aqui, amiga. A gente nunca nem tocou nesse assunto, né? Eu escrevi 2 livrinhos, né? dois romances, e você está me perguntando se eu só vou falar sobre isso. Amiga, a gente nunca fez esse debate. Então, na verdade, o Brasil... obviamente, tirando aí os ambientes acadêmicos, né, as faculdades de história da vida, os ambientes, a sociedade, de um modo geral, nunca discutiu a escravidão, nunca fez, sempre fugiu horrores disso. A literatura nem se fala, né? Os corpos negros na literatura são um inferno. Eu sempre brinco que se caísse, se a Terra fosse dominada por um vírus que mata todo mundo, só sobrasse papel, só sobrou papel, sobrou livro. Aí daqui a não sei quantos milênios desce aqui uma civilização, vamos ver como é que vivia aquele pessoal pelo que eles escreviam. Nossa, o Brasil é a Suécia, né? Não, tinha também, mas o preto, olha só, gente, eles só viviam na favela, eles eram os escravizados sem voz, né? Porque a questão não é se você coloca um personagem escravizado ou não, mas se esse cara tem história, se ele tem passado, presente e futuro, se ele tem humanidade, se ele tem defeito, se ele tem qualidade, se ele tem sonho, se ele tem, né? Se ele é ser humano. Então, a gente é objeto, sempre foi objeto na literatura, no audiovisual, a gente nunca fez esse debate. Então, eu acho que nós que somos, sei lá, escritores, né, que a gente que produz conteúdo, que a gente precisa trazer toda a gama de situações que a escravidão, que é o nosso problema raiz, todos os nossos problemas sociais, de alguma forma, estão alicerçados nisso, na objetificação das pessoas, no objeto que as pessoas são. Né? Sem dúvida. Todos. Me diz uma coisa que não esteja linkada a isso. Tudo está ligado a isso. Né? Então, esse é o cancro, esse é o problema. E é por isso que as pessoas não querem tocar nesse assunto, porque resolvendo isso aí, rola uma varinha de condão que vai fazer com que muita gente acorde, né? Isso é perigoso, né? Perigoso. Pode acordar. Perigosíssimo. Então, eu acho que a gente tem um papel aí a cumprir com isso, né? Eu acho uma coisa engraçada o próprio Bolsonaro, né, cara? Porque ele fala, ele tem o Hélio Negão, que ele chama, que ele bota lá para fazer de conta que ele não é racista, né? E, no fundo, o grande projeto do Bolsonaro é tornar o Brasil inteiro escravocrata de novo, né, cara? É escravizar negro e branco de volta, assim, ou seja, brasileiros em geral, entendeu? E aí fazer o império trabalhar e transferir renda para o império, né? Ele no fundo, ele não se vê como um cara de elite. E aí por isso que ele é sincero com o povo, né? Por isso que ele fala com a linguagem do povo, ele se vê com o povo. O problema é que ele quer convencer, ele quer colocar esse povo como escravo dessa lógica do capital, né? Dessa exploração do capital. Ele serve aos bancos um pouco nisso, ele serve a esse autoendividamento, né? Não, tu tá livre, aqui tu não precisa, tu tem que só trabalhar.
Agora, você imagina se esse apagamento histórico já é uma característica brasileira, a gente está agora sob a égide de um governo que usa isso como... os caras estão querendo tirar o Zumbi dos Palmares do currículo das escolas, entendeu? Já é muito pouco, eles querem acabar, eles querem deletar essa parte. Enfim, o Brasil tem um problema de transformar o passado em história, né? O passado fica no passado e ele não está aqui, não está em discussão, né? Nem a indústria cultural usa ele como... Isso é uma diferença com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem uma série de filmes e de livros sobre a escravidão, sobre a Guerra da Secessão, sobre como a independência... Enfim, as pessoas elas podem não saber apontar o Brasil no mapa, mas elas têm um pouco de consciência da sua história, ou pelo menos muito mais do que aqui no Brasil, e que tudo fica como se nunca tivesse acontecido. Então, o desespero a gente está falando de coisas que no governo do PT eram problemáticas. Ficaram 14 anos no governo, fizeram um monte de coisas importantes, mas não fizeram outras. Quer dizer, tinha muito ainda que fazer. Já eram problemáticas. Né? Já eram problemáticas. Agora, então, é terra arrasada. O cara quer... Enfim, é fascista. É um nível de opressão e de terror e Sim. de pânico e de ditadura que não tem precedentes, eu acho. Assim, não dá para comparar. Por mais que sejam países grandes. Não tem como comparar aqui. Vocês estão certos com essa questão da opressão, mas também tem alguns fatores muito sui generis. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve a One Drop Rule, que a gente não teve aqui, né? Embora a gente tenha aí constituições muito racistas e que, na letra da lei, excluía a população negra, por exemplo, do acesso à educação e tal. A Angela Davis sempre fala, né? No Brasil, a gente é tudo muito difícil porque ainda existe o processo de tornar-se negro. Sim. Nos Estados Unidos, as pessoas sabem que elas são negras, mesmo que elas tenham a pele clara. Sim, elas exatamente. sabem. Então, isso já resolve um problema de Você cara. sabe se você é indígena, mesmo que você seja loiro de olhos verdes, cara. Você sabe que você é indígena porque você tem avô indígena. Então, você jamais sendo indígena vai dizer eu sou branco, entendeu? Porque isso é um desrespeito para os teus avós indígenas. Exatamente. A gente não tem isso no Brasil. No Brasil, a gente tem que se tornar indígena, a gente tem que se tornar negro. Tem um livro maravilhoso, né, da Neuza Souza Santos, que fala sobre isso, que é o tornar-se negro. Gente, é um processo, e é um processo doloroso. Tem pessoas negras retintas que não se veem como negras. O que a menina falou na loja para mim é uma verdade. Ela realmente acha que eu não sou negra. Então, isso dificulta demais, porque a pessoa só vai se entender negra. Tem gente que está se descobrindo agora, com 50 anos, sei lá, 60 anos, que está caindo a ficha que a pessoa é negra. Então, isso dificulta uma união, porque para ir para o pau, para ir para, né, você precisa de uma união, precisa de uma Wakanda da vida para poder, né? E se você não faz parte daquele grupo, se aquilo não te atinge, se você acha que aquilo não te atinge, como é que você vai ser, né? Então, o racismo brasileiro é o crime perfeito, né? É o crime perfeito, é o racismo perfeito, porque primeiro ele transforma a vítima em algoz. Né? No final das contas, o discurso é: vocês são culpados pelo racismo que vocês mesmos sofrem. O discurso é esse. Vocês não podem reclamar, porque se vocês reclamarem é vitimismo. Você tem pessoas brancas que falam exatamente a mesma coisa que pessoas negras. O branco é ouvido, o negro jamais. Né? O negro é vitimismo, o branco é sensatez. Isso a gente vê, nossa, a todo segundo, né? A gente precisa da carteirada branca para ter alguma legitimidade, né? Isso é uma coisa absolutamente revoltante, porque isso te tira a voz, te tira da tal elite, né, intelectual e, enfim. Quando alguém vai falar na TV sobre coronavírus ou qualquer coisa, né? Você não vê um profissional negro falando. Você já viu as propagandas do coronavírus? Tem alguma mão negra lavando a mão? Né? São pequenas coisas e sutilezas. Uma observação. A propaganda do Bolsonaro que mandava as pessoas irem para a rua foi a única propaganda da história do Brasil, única campanha publicitária que tinha mais negros do que brancos. Era uma coisa, tipo assim, era 3/4, era uma proposta, tipo, 75% daquelas pessoas. Porque realmente tem que ir pra rua mesmo, porque... Observação. Cara,
É terrível, Eu né? não tinha Vocês me lembram dado daquela conta propaganda, dessa né? forma. Muito na O cara. a favor do filme mesmo, é quem deve morrer, né? Quem deve morrer? Aquela carreata que teve, acho que em Curitiba, né? Vão para a rua, vamos trabalhar, mas todo mundo dentro da sua caminhonete importada. Você vai para a rua, eu vou ficar aqui, né? Na minha caminhonete, você vai trabalhar para mim. Tinha alguém que botou um adesivo. Eu pago o seu salário, ou seja, você morre porque eu pago o seu salário. A primeira vítima do corona aqui no Rio foi um caso que é um clássico, né? A mulher chegou da Itália infectada, sabia que estava infectada, a empregada foi trabalhar para ela não pôde ficar sem empregada. Na quarentena dela, a empregada se contaminou e morreu. Então, a gente vê que não se pode ficar sem o seu escravo de estimação jamais, né? E aí tá a raiz de todos os nossos problemas. E a gente tem esse problema de que as pessoas não conseguem se enxergar como negras. Agora, a polícia sabe muito bem, né? A polícia sabe quem é quem, sabe diferenciar ou sabe, né? Sabe quem abordar, sabe quem matar com 80 tiros, e por aí vai, né? Porque ela foi criada para isso, né? Foi criada para isso. Eu fico bem, desculpa, mas eu fico bem descrente quando eu vejo esse presidente da Fundação Cultural Palmares ganhando oportunidade, né, para espalhar o seu equívoco, a sua doença, né, a sua... né? É o capitão do mundo, né? É aquele cara que está ali para servir a Casa Grande, ele foi criado para isso, né? Subalterno. A família dele é uma família de ativistas, né? E sabe-se lá o que deu errado ali, que ele foi para um outro lado completamente. E é proposital que ele esteja ali, para destruir tudo aquilo, né? Se você entrar hoje no site da Fundação, todo o histórico foi apagado. Todo de histórico. material. Do site da Fundação, todo o histórico foi apagado. Mas eu ganhei. Desculpa. Um outro concurso lá, que foi do Infanto Juvenil, que era para sair por agora, ninguém nunca mais falou no assunto. Até fiz uma historinha que ficou muito legal, que falava da infância do Machado de Assis, que era um cara que eu acho que a infância negra, especialmente a infância negra, precisava resgatar essa autoestima de ter um representante com a magnitude né? Eu acho que Ótimo. as crianças precisavam disso, de ter esse ídolo, porque faz parte, né? Você se vê, nossa, esse cara aqui... No Morro do Livramento, né? Que a casa, o que restou da casa da infância dele, que aquele muro não tem nenhuma placa, né? O Machado Preto favelado. O interessante do Machado é que muitas pessoas dizem assim, mas ele não reivindicava para ele esse pertencimento negro, né? Ele não era, ele negava isso. Mas, se você lê o Machado de Assis, só uma pessoa absolutamente com distanciamento e com um olhar crítico sobre aquela sociedade, neste ponto de vista, poderia ter escrito determinadas coisas. Ele é absolutamente debochado com a classe média, né, com a classe média da época, né, com a certa elite da época. E quem não tivesse imbuído de determinadas coisas não tem esse olhar, né? Não tem jamais, só realmente. Então, tem um livro bom, que também é do Eduardo de Assis, lá do FMG, que é o Machado de Assis Afro-Brasileiro, né? E que fala disso na obra dele, onde isso aparece na obra dele. Sim. André? Eu queria comentar uma vez uma fala da Cidinha da Silva, que ela comentou que tem um momento, assim, se imagina que, por exemplo, as mulheres negras vão escrever, por exemplo, uma literatura que sempre fala da condição de ser negra, da condição de ser mulher. E que, conforme a coisa vai evoluindo e vai, enfim, se disseminando, e a coisa vai, enfim, evoluindo, não é a palavra certa para isso, mas que a tendência seria, assim, a mulher negra escrever absolutamente sobre o que ela quiser, e não necessariamente estar engajada, estar nessa luta o tempo inteiro, nessa vigilância, que a vontade ainda é chegar nesse momento e que se fala, sabe assim, que não tenha que estar em armas, tem que estar em vigilância, essa é a palavra, né? Daí queria te perguntar isso, assim, como que é, sabe,
essa postura muito íntima, esse momento íntimo de escrita, sabe? Se ela vem mesmo assim, se a luta ela está completamente ligada mesmo à imaginação, ela já está nascendo junto ali. Então, André, ou assim, o meu processo criativo, né, o primeiro romance, que é o Água de Barrela, é uma história ancestral. Então, não tinha outra saída, né? Eu tô toda mergulhada naquilo ali, naquelas pessoas, naqueles personagens, olhando os acontecimentos históricos daquele ponto de vista. O segundo romance, que é o Crime do Caso Valongo, é ficção realmente, né? O Água de Barrela tem os personagens existiram, os principais, e tem muitas passagens que realmente aconteceram, é contado de uma forma romanceada, mas agora, o Crime do Caso Valongo tem personagens que existiram, mas o acontecimento, né? O enredo é totalmente ficcional. E aí, assim, óbvio, trouxe determinadas coisas, mas assim, eu não me sinto em armas para escrever, não, sabe? Eu acho que eu quero colocar ali coisas que sejam, vamos lá, universais, né? Que também a gente tem que questionar o que é universal, afinal, né? O que é isso? Que padrão é esse, né? O que é universal? Eu quis colocar coisas que nos... Eu não consigo despir a minha pele para criar, né? É óbvio que tudo que eu criar, que eu escrever, vai estar perpassado pela minha experiência como mulher negra, pelo meu olhar como mulher negra, como, por exemplo, quando eu escrevi no Crime do Caso Valongo, tem uma cena que eu acho bonita, né? Que é uma cena de amor da principal personagem com lá o amor de infância dela. Ela tem uma iniciação e aí ela faz amor com o cara pela primeira vez, os dois são jovens. E é uma cena de amor, eles estão ali transando na praia. Só que transar na praia, na literatura para uma mulher negra, é um ato político, porque isso não tem na literatura. Me diz aí alguém que tenha um personagem feminino, negro, que faça amor na literatura que não tenha uma violência qualquer, né? Ou uma hipersexualização, né? A gostosa que é alguma coisa, né? Então, às vezes, a gente pode estar falando de coisas que são absolutamente corriqueiras, por um lado, mas, em se tratando da população negra feminina brasileira, é representativo, né? É estar em armas, se eu posso dizer assim, né? Então, você reivindicar o amor, reivindicar o afeto, é algo muito revolucionário para a gente. E eu, sinceramente, não tenho, nem quero, por enquanto, falar muito de outra coisa, não, porque eu acho que a gente precisa falar, né? Tem, por exemplo, o pessoal preto da classe média. Como é que é você viver na classe, que é o meu caso, né? Como é você ser... porque as pessoas acham que você... Primeiro, sempre que eu vou dar entrevista, as pessoas querem te arrancar uma história triste, né? Uma história triste, uma história de fome, uma história dramática, daquelas lacrimejosas de que você andou não sei quantos quilômetros e nadou não sei mais quanto para poder sentar na escola e estudar. Não passei por isso, mas isso não me impediu de sofrer as mesmas coisas das pessoas que passam, né? Porque a gente tem uma coisa em comum que é mais forte no Brasil, que é a pele negra e tudo o que ela traz. Então, o massacre que as pessoas sofrem na classe média é terrível. E aí isso produz o quê? Quem é que quer sofrer, né? Uma negação. Aí você começa a se transformar. E alisa o cabelo, e afina o nariz, e casa com uma pessoa branca, e tudo na tentativa da aceitação, tudo na tentativa. E, na verdade, isso às vezes só vai produzir mais sofrimento, porque você está negando quem você é. Né? Mas nem todo mundo cai essa ficha, né? Nem todo mundo cai essa ficha. Exato. Não tem como, na hora que eu vá escrever determinadas coisas, escapar muito disso, né? Para mim, Eliana, para mim. Agora, também não é aquela coisa assim, vou escrever sobre determinada coisa, sobre mulheres fortes, tal. Eu quero contar uma história que seja legal, uma história que seja bacana,
né, e trazer esses personagens com aquela humanidade que eu falei para vocês antes, né? Seres humanos que têm voz, que falam, né, que têm pensamentos, que conseguem observar o seu entorno e elaborar, sei lá o quê, né, pensamentos e opiniões sobre aquilo. Porque eu me lembro de uma novela, né, tinha uma personagem que a menina não tinha passado presente, futuro, não tinha família. Ela entrava para falar com a personagem principal, que era uma menina branca, era a melhor amiga dela. E aquela menina presa só entrava ali para, né, como a melhor amiga, mas a garota não tinha vida, né? Gente, como o autor cria um personagem que não tem vida própria, né? Não tem uma história para contar. Então, na hora que a gente escreve, eu acho que é bem devolvendo a humanidade mesmo. Mas eu ainda sinto essa necessidade desse projeto de matar o pássaro ontem com a pedra que eu atiro hoje, né? De olhar para trás, porque eu acho que a gente não fez esse exercício. A gente não olhou para trás, não fez como o pássaro Sankofa, né? Que olha para trás e pega aquele ovo que está lá, né? Aquela imagem do Sankofa que eu acho linda. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa refletir. E eu tenho relatos assim muito emocionantes de pessoas que leram tanto Água de Barrela como O Crime do Caju Valongo, e coisas que eu nem pensei na hora que eu escrevi, né? E isso é o mais bonito, né? Porque quando a gente entrega, e acho que todo mundo que escreve passa por isso, as pessoas enxergam coisas no teu texto que nem você pensou, ou que estava lá no inconsciente. E é muito emocionante ver como as pessoas realmente se encontram, né? Nossa, nada me preparou para ler isso, eu precisava dessa personagem, né? Eu precisava dessa reflexão. E trazer isso na ficção, né? Porque eu acho que na poesia tem bastante gente, muitos poetas negros, muitas mulheres maravilhosas e tal, mas a gente ainda tem uma lacuna na narrativa mais longa, né? No romance e tal. Então eu estou morando aqui por enquanto, morando nesse terreno, e trazendo esse conteúdo, esses personagens, e pensando outras possibilidades, né? Incrível. Nossa, assim, é tudo para ser dito ainda, né? Por ser dito ainda, né? Ainda que, sei lá, não tenha uma tradição de autores negros como há de autores brancos, mas toda essa carga, essa memória passada, via celular que seja, tudo está para ser dito ainda. A tradição, ela só não está escrita, mas ela está vivida, digamos, né? A narrativa, a linguagem, tudo. A gente ainda tem para desbravar, né? E a gente estava fazendo a comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso não é mais uma questão. Você tem hoje, né? Você tem uma história, 200 anos de pessoas escrevendo. Vi um dicionário de autoras negras americanas, e aqui, uau, desde o século XVIII a mulherada está escrevendo e está publicando lá, né? E a gente, o atraso, 16 cabeças aqui publicaram um romance. Me lembro de uma conversa duríssima que eu tive com meu filho quando ele tinha mais ou menos, sei lá, 16 anos, 15, 16 anos, ele dizendo que ele odeia o Brasil, você detesta esse Brasil e eu não sei por que você gosta desse país. Aquilo me chocou muito, né? Porque você é criado para amar o país e tal, e não sei o quê. E aquilo me chocou. Mas por que você gosta desse país? E ele começou a me falar todas as coisas que ele passava, né? Ele tem um grande amigo, que é um menino louro de olho azul, que cresceu com ele na escola. O Igor pode ir à praia. Ele pode ir à praia de sunga no meio da rua, que nada vai acontecer com ele. Ele pode correr no meio da rua. Ele pode fazer 1000 coisas no meio da rua. Eu não posso, né? Então, essa sensação de que você é menos cidadão é uma cicatriz que fica, né? E isso vai se reproduzindo em todos os ambientes. Vamos, então, para o terceiro e último bloco, que é quando a gente tem a oportunidade aí de pensar, selecionar perfis e pessoas que dariam personagens de romance contemporâneo. Podcast, de modo geral. Muito bem, voltando aqui com o podcast de modo geral.
para o nosso último bloco. Eu vou começar hoje, então, com Mauro Damer. Mauro, quem daria uma boa personagem de romance dessas figuras que aconteceram nesses últimos dias? Tem a ver com uma experiência que eu vivi, tá? Então, tem que na época eu estava trabalhando para a MTV e eu tinha mandado um projeto para fazer um documentário que era o documentário era ser gravado na Jamaica, ou seja, no Caribe, na América Latina e um pedaço dos Estados Unidos. E aí eu apresentei o projeto, foi aprovado e eles me colocaram uma produtora executiva de Londres, a primeira produtora executiva. Eu passei assim uns 6 meses conversando com ela por telefone. E ela tinha aquele sotaque Cockney de Londres, que é uma delícia, né? Tal, tu escuta e tal. E eu passei 6 meses conversando e ela era uma pessoa puta incrível, resolveu todos os meus problemas e tal. Me escolou a Sonia Wells, a produtora, a line producer, que era uma americana e tal. E eu cheguei lá e ela era negra, ela era da Zâmbia. E quando eu olhei, eu me dei conta que, puta merda, velho, olha como a gente é... Aí que eu me dei conta desse racismo. E eu fiquei chocado, porque eu passei 6 meses conversando e não me tinha me passado pela cabeça a possibilidade dela ser negra, né, cara? E a gente ficou muito amigo, eu trabalho com ela até hoje e tal, e virou minha espécie de chefe, pensaria num personagem que tem um olhar racista. Eu não sei se... Porque eu também isso, me senti né, na verdade. Mas é mais... Você se confronta com o seu racismo. Né? Com o meu racismo, mas eu também me senti um pouco vítima dele. André Del Fuego. Uma delícia ouvir a Eliana, eu fiquei aqui olhando para o rosto dela, aqui pensando na experiência pessoal também. Há 2 anos eu fui para Moçambique, eu nunca havia pisado na África, e eu me lembro assim que eu comecei a ficar muito emocionada quando o avião saindo da África do Sul, e a diferença da África do Sul e chegando em Moçambique, né? E eu já, assim, realmente, assim, eu fiquei completamente desequilibrada, ela, assim, completamente mexida. E eu fiquei numa praça, num hotel que ficava em frente à janela, ficava uma estátua de bronze imensa do Samora Machel. Fiquei louca pelo Samora Machel. Esse homem que, enfim, criou o país, né? Criou Moçambique, né? E que... enfim, morto depois, né, no seu Tupolev russo, né, foi abatido pela África do Sul e tal, e aí conversando com as pessoas, ele dizendo que em 1 ano não havia analfabeto, não havia fome, e misturado com esse sentimento também, a sensação, desde quando... Eu fui com Paulo Lins, né, então desde quando eu cheguei, ele chegou, eu cheguei logo depois, e aí quando eu saí do aeroporto, indo para a Embaixada Brasileira, que era uma feira de livros e tal, aquela coisa toda que envolve Itamaraty e tal, aquela sensação, a sensação de que eu só havia visto aquela soltura, aquela energia absolutamente solta quando eu ia a ver, sei lá, uma roda de capoeira, ou quando eu frequentava, ou frequento ainda, o candomblé, ou a umbanda. É um espírito, assim... um corpo encharcado com aquele espírito ali, assim, uma liberdade, assim. E aí a gente foi para um evento que eram de escritores e poetas, né, ali de Angola, de Moçambique e tal. E tudo que eu queria, assim, era sorver tudo que eles tinham para dizer das revoluções, da Revolução de Angola, da Revolução da Independência de Angola, da Independência de Moçambique. E fiquei pensando numa mulher que me chamou, acabei conhecendo, quase conheci ela por conta de uma jornalista portuguesa que estava lá, que estava atrás dela também, que é da Graça Machel. A Graça Machel, ela foi a primeira dama de Moçambique, foi a mulher de Samora Machel, e depois, em 98, ela se casou com Mandela. E fiquei pensando, imagine, assim, a mesma sensação, Eliane, assim, de estar aqui te ouvindo, assim, que é de ouvir, sabe? E Graça Machel é uma figura, não é nem que eu gostaria de escrever sobre Graça Machel, eu gostaria de ouvir essa mulher, de ter, enfim, a mulher, enfim, ali que presenciou a independência de um país africano, sabe? Sim. Bacana. João Paulo Cuenca. O meu personagem de hoje é a Marília Mendonça,
Cara, a Marília fez uma live que eu entrei agora no YouTube, eu vi um pedaço dessa live. Cara, tem 42 milhões de visualizações até agora, trending topic do 42 mundo. milhões? E ela é uma gênia, assim, eu admiro ela como artista mesmo, eu acho ela uma baita compositora, cantora. Ela compõe desde a adolescência, ela já fazia músicas para várias duplas sertanejas antes do empresário dela, o Vander, apostar nela como estrela. E ela é muito talentosa e carismática, cara. Eu acho que ela é uma das principais artistas brasileiras hoje em dia. E é um troço... eu vou até ler aqui a chamada no YouTube, chamando todos os cornos, exclamação. A Rainha da Sofrência vai dar uma força para sua quarentena ser mais legal. E realmente eu fiquei lá vendo essa quarentena uma meia hora e eu esqueci absolutamente de tudo, da nossa distopia brasileira, da pandemia global, do bolsonarismo, do fascismo no poder, e fiquei ali na minha dor de corno, pirando nas músicas da Marília Mendonça, que eu recomendo que vocês, enfim, eu acho que existe sempre algum preconceito contra o sertanejo e tal, mas eu recomendo que vocês escutem com o coração aberto as músicas da Marília Mendonça, porque eu acho ela uma gênia. Não, mas o feminejo é outra história, é outro nível. O feminejo é legal. É demais. Não, é demais. Eliana. Nossa, vocês estão falando aqui, a Marília Mendonça foi meu fundo musical, que a minha vizinha estava escutando no último volume. Ai, meu Deus do céu. Entrou pela janela. Abre a sua boca. A Marília Mendonça é uma figura. Você sabe qual seria o meu personagem, Paulo Scott? Meu personagem seriam os cachorros. Um cachorro que fica escutando essas pessoas loucas enfurnadas dentro de casa. E assim, que as pessoas falam com o cachorro como se estivesse falando com um ser humano, né? E a minha vizinha aqui da Marília Mendonça conversa com o cachorro. Eu morro de rir, né? Eu fico escutando porque ela fala assim, olha, você precisa ter mais consciência, né? E eu fico pensando no cachorro, tentando responder a ela, né? Porque esses bichos, eles falam muito da solidão das pessoas, né? Esses pets e tal. E agora, nessa reclusão que as pessoas elas estão pirando com os bichos, estão ficando loucos com elas, né? Porque as pessoas estão demandando os bichos alucinadamente. E eu fiquei pensando no diálogo do cachorro, né? A pessoa falando e o cachorro respondendo as loucuras. Eu acho que daria muito bom. Uns textos bem interessantes, né? Muito bom. Porque ela pedindo para o cachorro ter consciência, você precisa ter mais consciência. Você foi tremendamente injusto. Ela falando sério com o cachorro, né? Você foi tremendamente injusto, não é assim que se faz e tal, fazendo uma DR com o bicho. E até que ponto, né, a nossa solidão nos empurra por determinadas viagens, né, e como a gente escapa delas. Outro personagem bom é o velhinho rebelde, né, aquele velhinho que quer sair de qualquer jeito. O velho não sai o ano inteiro, mas agora ele quer sair, ele quer dominar a rua, ele quer fazer tudo na rua. Esse é outro personagem bom, né, porque o cara tem que provar que ele não é inútil e que ele vai vencer e que ele é invencível e que esse vírus não é nada e ele é tudo. Tenho topado com vários velhinhos invencíveis por aí, né? O que a gente faz também, tem pensado muito nas pessoas idosas, né? Porque são aqueles... A gente vive numa sociedade que exige tudo duro, né? Exige tudo em cima, tudo... E a carioca parece que mais do que as outras, né? Não é? E aí, porque o Rio é muito corpo, né? Muito corpo, e as pessoas começam a envelhecer e começam a sair de cena. E agora que as pessoas saíram de cena, esses corpos parece que querem se apropriar daquele lugar, né? Da rua e tal. Tem um fenômeno engraçado aí acontecendo. Acho que daria um conto interessante aquele momento em que o repórter da
da Jovem Pan, na coletiva que o Dória deu, ele faz aquela pergunta ali, que é uma pergunta super bombada, turbinada, né, por essa turma de extrema-direita aí do bolsonarismo. Esse repórter, ele chega para o Dr. Davi e ele pergunta sobre o ele pergunta sobre o tratamento com a cloroquina. E ele pergunta de uma forma tão agressiva e tão desrespeitosa que o Dr. Davi, ele pega e dá uma resposta assim, demarcando, né? Explicando as questões mais elementares de por que ele não tem o dever e não tem autorização para falar do tratamento dele, se usou cloroquina ou se não usou. E eu não me lembro se o repórter chegou a insistir com a pergunta, mas a pergunta, mesmo que não tenha sido repetida, ela me passou essa ideia de insistência, assim, né? Uma coisa do quanto a responsabilidade ela se espalha, sabe, por não está só no governante, não está só no empresário, sabe, ela está muito na mídia, né? E isso, de certa forma, num momento como esse também é um momento revelador. E aí eu fiquei pensando que esse sujeito, né, você se submete de uma forma, sei lá, visando querer crescer na carreira, ganhar espaço na Jovem Pan, e você se submete, porque certamente aquilo ali foi pergunta direcionada, né? E é um desrespeito geral com todo mundo. Queria agradecer muito a presença da Eliana Alves Cruz, também André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Mauro Damer, Paulo, que teve que sair por problemas de conexão lá. Até a próxima, até o próximo podcast de modo geral. Um abraço. Um abraço, queridos. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Podcast de modo geral. E a literatura é incrível porque ela não esconde nada, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. E a gente que escreve, que tem ideia de quando a gente lê o que escreveu e sabe o quanto a coisa vazou e foi para lá, mesmo que tenha personagens criados que você jure que não tem nada a ver contigo, é uma loucura. É uma loucura. Nessas lives aí que eu tenho feito, eu tenho dito para as pessoas, gente, olha só, sempre escreve, vai sair muito ruim no início, mas olha, isso é uma questão, é uma dor muito, muito séria mesmo. Eu fiz uma oficina uma vez de escrita, né? Eu fui participar porque eu me sentia muito só, essa questão da solidão. O escritor é um sujeito solitário, né? Por definição e tal. Mas era uma solidão estranha. Então eu foi lá na Casa das Pretas, onde a Marielle teve uma oficina. Eu falei, vou encontrar outras pessoas, outras mulheres que também escrevam. Foi uma grande sessão de terapia, porque tinha um monte de garota que conseguiu passar para o mestrado, mas não conseguia escrever uma linha. Eu falei, gente, como é que essas pessoas se impõem esse sacrifício, essa dor, de passar numa prova difícil, conseguir entrar num curso de mestrado, numa universidade federal e ficar devendo os trabalhos porque não consegue escrever. E aí começaram a sair as histórias, né? De muita tortura em sala de aula, de ser usada como exemplo do que é ruim. Né? Eu, Eliana, tive uma professora que me chamava de burra todo santo dia durante 2 anos da minha vida. Né? E isso acontece no sistema educacional, é crudelíssimo conosco. Isso produz uma cicatriz que afasta as pessoas da literatura, né? Faz com que elas tenham medo delas mesmas, de encarar um papel e escrever qualquer coisa. Você tem as polícias, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi fundada para quê? O que está na égide? O que está nas marcas, o brasão da PM? A PM foi criada para caçar escravo. Foi no final do ano passado que eu acho que saiu no New York Times um caderno sobre o custo da escravidão nos Estados Unidos. Eu dei uma olhada por cima, era super legal, em HTML5, tal, uma puta reportagem, assim, tal, com uma série de textos, assim, que falava do custo econômico, né, assim, porque lá eu acho que eles talvez, não sei, a ideia que me deu, eu não saberia dizer isso certamente, mas
A ideia que me deu é que eles tentando avançar e tentando usar a economia para provar essa escravidão, que ainda tem setores que não entendem, né, a origem do... Então, tem esse custo econômico e tem o custo do racismo, né? O racismo parece que é um derivado dessa situação econômica, dessa exploração econômica, né? A gente tem toda essa diversidade, a gente tem tudo isso acontecendo, toda essa efervescência, mas é aquilo, né? A gente está um pouco viciado, com um olhar um tanto viciado para o mesmo grupo, as mesmas visões de mundo, a gente não se permite às vezes, né? E quando eu falo a gente, é a gente mesmo, né? Porque eu não me lembro da minha infância e adolescência de eu ter lido algum autor negro. E não me lembro de ter tido essa inquietação, né, de buscar esses autores negros, porque eu simplesmente não me via naquele lugar. Eu achava que aquilo ali não era para mim. Eu normalizei aquilo. E eu só fui me questionar quando eu comecei. Meu pai assinava uma revista. Meu pai achou que a gente devia realmente, né, se conscientizar. E ele assinava a revista Ebony, que era americana. Então, na revista Ebony, porque naquela época não existia a revista Raça, não existia nada, né? A gente vivia num deserto total de informação, não tinha internet, não tinha nada. Então, ele assinava a revista Ebony, e na revista Ebony eu vi que existia Toni Morrison, eu vi que existia Alice Walker, eu vi que existia, né? Alex Haley, enfim, um monte de autores. Eu falei, mas peraí. E aí me caiu essa ficha. Eu falei, mas eu não conheci ninguém, né? Então, é uma solidão também, né? Uma solidão que você não consegue se enxergar em nada do que te formou como leitor.